identidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Muito bem, para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta terça-feira, inaugurando um novo mês, minha gente. O mês de outubro, hoje é 1º de outubro de 2013, é bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, audiência, preferência, obrigado pela fidelidade, você que já estava nos dando aí a audiência ao nosso Disque M e continua nos dando aí o primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. O nosso carinho e o nosso abraço a você, tá bom? Você, claro, participando com a gente. A sua opinião é muito importante, faz o resultado aqui da nossa pesquisa, a sua interação também, a sua opinião. Gostaria que todo mundo estivesse participando assim como nos outros dias. Tá? Temos um tema, temos uma pesquisa para que você também possa interagir com a gente, tá bom? Pesquisa do dia. Pois é, a sua igreja evangeliza? Qual o método mais usado em sua igreja para evangelização, hein? Culto ao ar livre? Distribuição de folhetos? Convite pessoal? Visita aos lares? Nenhum método. Pois é, gostaria que você estivesse participando efetivamente aqui com a gente nesta terça-feira desse nosso debate, onde um timaço está escalado para a gente discutir este assunto. Pastor Walter Júnior, da Igreja Batista do Rio da Prata, em Bangu. O pastor Enoque Rafael, da União Evangélica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O pastor Paulo Marcos Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América. E hoje, a nossa alegria, aceitando o nosso convite, privilégio em ter aqui o querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Nós vamos começar o nosso debate orando. O pastor Enoque Rafael vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Pai querido, te bendizemos pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos nesta mesa, com o intuito de servir o teu povo e glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a concatenar nossas ideias de tal forma que o teu Espírito tenha liberdade de usar-nos para a tua glória. Se conosco, te bendizemos por esta emissora, pela direção, pelos ouvintes, por nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate de hoje. Vamos discutir então o tema proposto pela nossa produção. Qual o método mais usado em sua igreja para evangelização? De fato, a sua igreja evangeliza? Se evangeliza, qual o método? Ela não evangeliza? Também participe com a gente. Fique à vontade para externar a sua opinião aqui na nossa pesquisa do dia e no assunto em destaque a partir de agora. A gente começa com o pastor Paulo Marcos Cozendei, batendo então, começando e abrindo então esse nosso debate, porque há muito tempo, pastor Paulo Marcos Cozendei, em muitos locais não existe mais essa questão, lamentavelmente, da evangelização. Primeiro, porque um fica aguardando pelo outro. Nós chegamos às raias de achar que cada um tem um pedaço para evangelizar. É o famoso campo. Aqui é campo de fulano, ali é campo de Beltrano, e aí fulano é que tem que fazer, eu não tenho que fazer. E aí, pastor Paulo Marcos Cozendei, bom dia! Bom dia, meu pastor Eliel, bom dia aos companheiros aqui da mesa, todos os ouvintes da rádio. E eu parto do princípio do seguinte, que evangelismo vem da palavra evangelho, quer dizer boas novas ou novas de salvação. Então eu entendo que o método principal de evangelização é a pregação da palavra, é o confronto daqueles que estão ali ouvindo aquela palavra do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É anunciar o reino de Deus. Foi a missão de Jesus aos 12 apóstolos e depois veio a missão dos 70. Então, no primeiro momento, eu entendo que o método principal é pregar sobre arrependimento, pecado e reino dos céus. No segundo momento, eu entendo que evangelismo está na sequência quando fala, lá em Atos capítulo 1, versos 8, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus e diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o segundo método de evangelismo, além da pregação da palavra genuína, é o testemunho. Eu acho que o maior
método hoje é o testemunho do crente, daquilo que ele era e daquilo que ele se tornou a partir do momento que ele teve um encontro de verdade com Jesus. É mudança, é conversão. E no terceiro método, a gente vai ver aí, é o que a gente acha que vai tratar melhor aqui, é questão de grupos específicos, né? Como evangelizar crianças, jovens, casais, idosos. A forma, tem várias formas. A gente realiza lá um teatro evangelístico, por exemplo, uma vez no ano, chamado Casa do Julgamento. A gente alcança 4.000 pessoas. E ali é um método diferente, em que as pessoas participam semi-interativo. Dia 26 agora de outubro, nós vamos estar fazendo evangelismo de 2 em 2 em toda a cidade de Itaguaí. A gente vai estar entregando folhetos e cada membro vai ter a incumbência de pelo menos evangelizar 10 pessoas, porque entregar folheto é uma coisa, evangelizar é outra completamente diferente. Então nós vamos ver aí que nós temos vários tipos de métodos e estratégias, mas todas elas têm que ser pautadas na palavra de Deus, não em métodos humanos. Porque quando o homem tenta colocar a humanidade dele, vai sair da essência daquilo que Deus trouxe para nós. E o maior evangelista de todos os tempos, foi o próprio Deus, que através do seu amor ofereceu o melhor que ele tinha para nós, que foi Jesus. Então, a partir desse primeiro momento, eu entendo que o primeiro momento de evangelho vem do púlpito da igreja. É a pregação genuína da palavra. Muito bem. Bispo Davi Gualberto, que alegria, que prazer tê-lo participando conosco nesta terça-feira maravilhosa para todos nós. Seja bem-vindo ao nosso debate, muito bom tê-lo aqui. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos nossos colegas, amigos, debatedores. É uma alegria estar aqui, revendo o irmão, participando desse debate. Esperamos que possamos ser instrumentos de Deus nesse tema tão importante. Falar de evangelismo, a gente já começa falando do versículo-chave do evangelismo, que é Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Alguém já disse que a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. O papel principal da igreja é pregar o evangelho. Quando nós perdemos esse foco, nós saímos da nossa missão principal, né? E que esse seja um debate que possa reavivar naqueles que perderam essa chama o desejo de evangelizar e reforçar, ratificar, confirmar no coração das igrejas apaixonadas pelo evangelismo essa chama de continuar pregando o evangelho. Muito bem. Pastor Enoque Rafael, também muito bom tê-lo aqui nessa terça-feira. Bom dia, querido. A alegria maior é sempre minha, pastor Eliel, pela honra de estar aqui com essa mesa abençoada, rever o nosso bispo Davi Gualberto. Prazer de estar com os irmãos. Eliel, eu acho interessante esse tema, mas você vai ver que a estratégia, ela vai, já que está falando de estratégia, né, não só do mandamento bíblico, que é a base para todas as estratégias, eu entendo que a estratégia ela vai depender muito da região, dos recursos da igreja, né, da realidade do povo. Você não tem como usar uma estratégia de massa no lugar onde exige um evangelismo pessoal, né? Eu acho que todos esses métodos são importantes. Quando eu falo, e nós aqui estamos falando das nossas igrejas, já que eu sou apresentado como diretor da União Evangélica, eu vou falar da minha igreja. Eu tenho hoje uma igreja de 8.000 membros da União da Capelania. Mas, embora capelão, nós temos a União Evangélica. Como capelão, não estou ali para evangelizar, mas como diretor da União Evangélica, nós evangelizamos. E faço isso há muitos anos, mesmo antes de ser capelão. Você sabe que eu sou policial há 28 anos, completando agora em dezembro. E lá nós temos nossas estratégias, nós distribuímos Bíblias, né? Desde até o pastor Leodi, muitas Bíblias. Agora estamos criando a distribuição de um devocional diário para alcançar o policial, uma palavra para ele que é o presente diário, estamos buscando parceria para isso. Nós temos uma congregação em cada batalhão, e onde não tem pedido, nós abrimos. Agora mesmo, o PP, os militares evangélicos lá pediram, a comandante permitiu e há a base para isso. Dá todo um apoio, graças a Deus, hoje para a pregação do Evangelho nos quartéis. Existe legislação, inclusive, que apoia, a Constituição apoia. E nós estamos indo lá. Eu iria hoje, inclusive, lá fazer uma aproximação. Houve uma dificuldade na agenda e nós vamos marcar para quinta-feira. Então, a gente abre essas oportunidades. Mas já trazendo para a minha igreja, onde eu sou ovelha, na verdade, pastor auxiliar, eu não estabeleço estratégia. Vocês conhecem meu pastor Silas Malafaia. Na nossa igreja local aqui no Recreio, com o nosso pastor local, o pastor Christian. Lá os jovens fazem um trabalho fabuloso. Nós temos, por exemplo, o culto do amigo, é uma estratégia, onde você prepara convite, entrega convite de jovens, convite de senhoras, convite de adulto. É uma estratégia para atrair a pessoa.
Eu fui pregar agora quarta-feira, domingo, você sabe, foi 44 anos da Igreja Batista Camarista Média, do pastor Lacerda, que é também capelão e pastor da Igreja Camarista Média. Eu fui pregar lá e eu achei interessante um testemunho da igreja, quando li o histórico de evangelismo, e eu usei isso como base da introdução da minha mensagem, quando eu vi o histórico da família que fundou a igreja, dos descendentes, que uma senhora que veio do Espiritismo, ela teve um sonho, estava sendo sufocada e morta. A partir daquele sonho, ela convocou a família. Temos que mudar alguma coisa. E uma família que passava todo domingo para a igreja, nunca evangelizou eles. Mas o testemunho incomodou. Não tiveram a estratégia de abordar, de convidar. Mas o testemunho influenciou. Aquela mulher disse assim, vamos nos preparar domingo, botar a roupa. Quando aquela família passar, a gente vai atrás. E seguiram de longe com vergonha. Quando eles entraram numa casa, eles aceitaram Jesus. Veja como é que o Espírito Santo vai dando estratégia, o Espírito Santo vai criando oportunidades. Eu creio que toda estratégia é necessária, é importante, desde que observadas as demandas, as situações e situações de cada ambiente, de cada região, de cada local. Muito bem. Pastor Walter Júnior, muito bom também tê-lo aqui, querido, nesta terça-feira. Bom dia, meu mano. Bom dia, Eliel. Bom dia ao pessoal da rádio, que escuta a gente aí na internet, no rádio, no carro, os irmãos aqui da mesa. Eliel, é legal ver esse tema porque não precisa evangelizar para a igreja crescer. Isso também é legal hoje, né? Não precisa. Por isso que falar de evangelismo, debate hoje, pesquisa sobre evangelização. Por quê? Porque é um assunto que já se perdeu, já foi embora. A gente não está falando de crescimento de igreja aqui hoje, né? A gente está falando de evangelização. Para você fazer a sua igreja crescer, eu vou avisar você aí, não precisa evangelizar. Não tenha trabalho com isso se você quer fazer a sua igreja crescer. Você não precisa disso. Tem outras coisas para você fazer que não evangelizar. Agora, o Senhor mandou que nós evangelizássemos. O crescimento é por conta do Espírito Santo. Só que a gente inverteu o negócio. A gente não faz o que é para a gente fazer e a gente quer fazer o que é para o Espírito Santo fazer. Então, é muito importante essa abordagem. A pesquisa, eu quero começar falando da pesquisa. A igreja onde sou pastor, e não é estratégia minha, são coisas que a própria igreja cria. Tá? O púlpito, ele precisa ser evangelizador. Então, eu tenho uma praxe que é rotineira, todo mundo já sabe. Domingo de manhã eu prego geralmente um sermão doutrinário e à noite eu não perco a viagem. Sou igual o Beck de Roça. Sermão evangelístico, faço apelo e ponto final. Mas não varia, não cansa, as pessoas já sabem, já sabem. Você quer ir lá, você vai, se você não quer, não vai. De manhã eu faço sermão doutrinário e à noite é muito raro não fazer isso. Nós fizemos agora recentemente um trabalho com homens, anunciado aqui na Melodia, o Pit Stop, para levar homens para a igreja, para evangelizar, para trabalhar com eles dentro dos assuntos contemporâneos, mas falando de evangelização. Houve recentemente, entre elas, um culto para mulheres e tal. O Ministério dos Jovens e Adolescentes tem um culto, um trabalho de acampamento e tal, envolve a meninada. Nós trabalhamos com núcleos de estudo bíblico, ou seja, é o que o Enoque falou, dentro da peculiaridade de cada igreja, a gente vai trabalhar. E você falou aí, na abertura, a distribuição de folheto funciona? Se for bem feito, vai. Se for panfletagem, não funciona. Panfletagem não funciona. Você recebe papel de todo jeito e papel você amassa e joga fora. Agora, a evangelização com o folheto, você evangelizando e panfletando, aí funciona. Em alguns locais é próprio para isso. Né? Eu acredito que o ar livre, que antigamente funcionava tanto, eu me lembro que eu era garoto em Mesquita, lá na capital da Baixada, a gente tinha um conjunto, o conjunto da igreja, o conjunto Verdade Eterna, a gente alugava caminhão para ditar, trepar no caminhão, botar os instrumentos para pregar em cada esquina que a gente podia parar. Hoje não dá para fazer isso, não dá para trepar com o caminhão numa esquina com aquela caixa ruim, a caixa... Você ligava a caixa, ela ficava... o tempo todo. Mas na época funcionava, hoje não. Eu acho que a evangelização hoje na rua, com ar livre, você tem que ter uma baita de uma estrutura para ir para a rua fazer um som legal. Agora, isso é de cada lugar. Já no interior... Existem lugares que você parar com a caixinha, vem mais fazendo o tempo todo, vai juntar gente a parar para ouvir. Ou seja, você tem que ter percepção, inteligência, para fazer, usar a ferramenta que mais cabe para a sua realidade. Agora, eu acho muito própria a discussão, porque eu vou repetir, para a igreja crescer não precisa evangelizar. Agora, o que Deus nos mandou fazer foi evangelizar. E o ponto principal, todo mundo já falou aqui, é o testemunho pessoal. Eu já ganhei gente para Cristo, sem convidar para a igreja, sem nem falar que eu era crente. O camarada chegou, encostou, tu é crente? Sou. Mas tu é pastor? Pois é, sou. Tá. Posso ir lá na tua igreja? Posso. Aí o cara foi, chegou, encostou e ficou.
Então, eu acho que esse vai ficar, tendo que ficar andando de terno, de gravado todo dia, Bíblia debaixo do braço, não, mas eu sou crente, não sei o quê, blá, 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 blá. Não. No seu estilo de vida, na sua simplicidade, nos seus conceitos e valores, você apresenta o Evangelho. Essa ferramenta de evangelismo bate qualquer outra. Você vai falar de rede ministerial, célula, núcleo de estudo bíblico, você pode falar o que você quiser, apresentar qualquer resultado. Nenhuma ferramenta produz mais resultado do que o testemunho pessoal. Muito bem. A Vanessa participando aqui com a gente, dizendo culto ao ar livre, entrega de folhetos nas ruas, evangelização para os moradores de rua, com distribuição de roupas, cobertores, café da manhã e bíblias. É o que a igreja dela faz. Legal. O Carlos participando, dizendo, a minha igreja não tem feito um trabalho específico de evangelização. Só participei uma vez depois da escola bíblica dominical, porque todos saíram juntos para evangelizar. Mas acho que esse trabalho deve ser predominante na igreja. A Josi dizendo, o convite pessoal é o mais usado lá na nossa igreja e tem funcionado. A Cláudia Renata dizendo de todas as estratégias, qual a melhor para evangelizar os jovens? Hein, pastor Paulo Marcos Cozendei? Olha, depende do bairro, da região, do estado, da cidade. Eu creio que isso tudo parte do púlpito, pastor Eliel. O pastor ele tem que pedir a orientação a Deus, a visão de Deus, de como ele deve atuar no bairro específico quando a igreja dele é fincada. A gente tem hoje um problema muito contundente na igreja evangélica brasileira, copiar formas de evangelização, estratégias de outras igrejas de outros países. O que deu certo lá no pastor X, no estado X, encheu a igreja, etc e tal, aí ele vai, copia aquele negócio e aplica ipsis litteris na igreja dele. Normalmente dá tudo errado. Porque aquele pastor lá, ele gastou tempo, ele orou a Deus, ele jejuou, ele buscou, Senhor, me dá uma forma, me dá um método, e Deus deu para ele, e deu certo porque Deus que deu para ele. Aí a pessoa aqui quer pegar aquele enlatado, vai e aplica no bairro dele, normalmente dá tudo errado, aí vem frustração. Então eu entendo que parte do púlpito, tá? A igreja, o pastor, aquele que é o guia espiritual, deve pedir direção a Deus, porque cada bairro, a gente Itaguaí, às vezes, na própria cidade de Itaguaí, você está sempre pregando lá, tem bairros de diversas ramificações, e às vezes você coloca uma coisa num bairro, no outro já não vai dar certo. Então eu creio, a partir do princípio da pergunta da jovem aí, como evangelizar os jovens, então tem que fazer primeiramente uma estatística no bairro, para ver quantos jovens tem no bairro, qual a forma de prática que eles têm, e atuar no primeiro momento de atraí-los para alguma coisa que vai chamá-los a atenção. E a partir daí apresentar o evangelho. A forma que a gente usou lá em Itaguaí é o teatro semi-interativo, que atrai muitos jovens. 80% a 90% são jovens que gostam de teatro. Então eles vão lá, apenas vou assistir um teatro legal no colégio. Quando chega lá, eles vão ser confrontados com a palavra e através daquele confronto eles vão tomar uma atitude. Então cada igreja deve procurar dentro do seu bairro a sua estratégia para alcançar grupos específicos. Muito bem, a Monique Ferreira de São João de Meriti dizendo, infelizmente minha igreja só evangeliza quando tem eventos. A Cristina de São Gonçalo dizendo, nosso método... nós entregamos folhetos e temos culto ao ar livre. Na verdade, aproveitamos todos os métodos possíveis, pois temos que trabalhar e haverá dias que não poderemos mais fazer isso. A Andréia de Pernambuco, aqui de Afogados, né, Recife, acredito que diante de tantos falsos profetas que infelizmente existem, a forma mais impactante hoje de evangelizar é o testemunho de vida. O Jorge Ney participando com a gente, dizendo sim, evangelizamos... visitando os lares e fazendo culto nos lares. Ô Bispo Davi, o que o pastor Paulo falou aqui, isso é verdade. Eu acho que isso tem que partir do púlpito. Ninguém pode por si só, por mais vontade que tenha, sair sozinho. É claro que é evangelização, mas ele tem que ser um comando do púlpito, não pode ser uma pessoa, tem que ser a igreja, um grupo. É isso, Bispo? Sem dúvida. Eu, assim como a maioria dos debatedores que estão aqui, eu tive o privilégio de nascer na igreja e participei dos ar livres com bumbo, com tarol, com triângulo, com acordeon, sanfona, cantando Ó com cego andei, longe do Senhor andava, foi na cruz, cantando esses hinos que até hoje nós cantamos, mas os tempos mudaram, nós estamos vivendo em outro momento. Naquele tempo a gente observava as multidões que se convertiam ao Senhor através desse tipo de evangelismo, mas hoje nós temos o auxílio de outras técnicas, de outros métodos,
Na nossa igreja, por exemplo, nós temos vários métodos de evangelismo, na nossa denominação, né? Mas o carro-chefe hoje são os grupos familiares, né? Nós temos grupos familiares que se reúnem uma vez por semana, em uma determinada casa, reuniões de 1 hora, 1 hora e meia de duração, e ali o evangelho é compartilhado, as pessoas podem compartilhar as suas necessidades, as pessoas que moram em volta daquela residência são convidadas a participar daquele encontro, e tem sido uma bênção. Só que uma das coisas que os nossos colegas aqui falaram, que eu acho que é importantíssima, é a questão do pastor, e o próprio pastor Eliel acabou de dizer, discernir o lugar que ele está. Conhecer a identidade sociocultural do bairro, da cidade. Nós, por exemplo, o Enoque Rafael conhece a nossa igreja há bastante tempo, nós temos igrejas em vários estados do Brasil, em várias cidades. Então, nós temos igrejas em capitais, mas igrejas no interior. E existem estados que o povo é acolhedor demais. Minas Gerais, o mineiro. O mineiro é extremamente acolhedor. O mineiro abre a casa para você entrar, tem que tomar café em cada casa que você entra, frango com quiabo, aí vai fora, e ele abre a porta para você evangelizar. Agora, vai para São Paulo, vai para o sul do país. De São Paulo para baixo, as pessoas já são mais fechadas, já são mais seletivas, já tem mais dificuldade de abrir a casa. Então, o método de evangelização tem que ser um método diferente. Então, é importante, número 1, o discernimento do Espírito Santo, para que você possa escolher um método eficaz para aquele lugar. E número 2, o estudo. Você procurar conhecer a identidade daquelas pessoas que você está buscando, para que você possa usar o método certo. A mensagem nunca muda. A mensagem do Evangelho, ela transforma o homem aqui na China. Mas o método tem que ser um método adequado para aquele lugar e para aquela turma que você quer alcançar. Muito bem. O Neviton de Teresópolis, eu penso que se a igreja vivesse o Evangelho em sua essência, o próprio testemunho de vida seria suficientemente poderoso para atrair as pessoas para Jesus. A igreja de Atos vivia esse Evangelho. O amor e a comunhão eram tão fortes na vida da igreja que cada dia o Senhor acrescentava os que se iam sendo salvos. Pastor Enoque Rafael. Eu acho interessante, Léo, essa questão. Esse tema é brilhante hoje. Eu estou muito feliz por esse tema, porque eu acredito que tem igrejas que não estão aptas a alcançar um determinado tipo de grupo. O Evangelho alcança qualquer um que esteja com o coração aberto para ouvir a palavra. Mas eu creio que justamente essa multiforme graça, essa maneira de expressão, essa diferença de visão humana, né? Que Deus usa a visão do homem, que Deus dá ao homem. Eu creio que há igrejas específicas até para poder evangelizar um tipo de pessoa, um tipo de região, porque o Senhor quer alcançar a todos. Então o meu método não é o melhor. O método da denominação tal não é o melhor. E os métodos, como foi dito aqui, de determinadas épocas, não são mais, às vezes, eficazes hoje. Isso nós temos que entender. Não que hoje seja melhor que antes. Hoje nós buscamos oportunidades, estratégias para o dia de hoje. Quer ver um negócio? Capacitação. O que nós estamos fazendo aqui? A melodia é um instrumento de capacitação. Quando você debate um tema desse aqui, você está fornecendo à pessoa uma forma, a quem está nos ouvindo, de refletir, de ouvir, de aprender métodos, de rever seus métodos, de se despertar para a evangelização. Ou quando nós tínhamos isso alguns anos atrás? Uma emissora abrindo espaço para um debate desse. Você não tinha um debate desse nem dentro das igrejas, Léo. Então isso aqui também é um método de evangelização. É um método de alcançar vidas. Então hoje, o que eu tenho medo são dos saudosistas, né? Porque geralmente o conservador de hoje foi o revolucionário de ontem. Ele revolucionou até chegar onde chegou, e agora ele quer conservar. E a ideia é que a gente tem que estar aberto para a multiforme graça do Espírito Santo. Paulo, quando diz que algumas vezes ele não conseguiu evangelizar alguns lugares, eu creio, agora vou conjecturar, que o Espírito Santo falou: Paulo, teu estilo para ali não vai dar não. Foi impedido. Ele disse que foi impedido pelo Espírito. Então o Espírito Santo ele vai nos conduzindo. Eu acho que, acima de tudo, tem que estar o compromisso com a palavra, o coração amando as almas, né? E nós estamos evangelizando. O que é evangelizar? Pregar o Evangelho. É que muitas vezes nós pregamos a nossa igreja, né? Pois é, o Tito de Campo Grande falando exatamente isso aqui, pastor Enoque. Tenho observado que as pessoas confundem evangelismo, falar de Jesus e suas maravilhas, com propaganda de nome de igreja, esquecendo o testemunho pessoal. Pastor Walter Júnior, ele linkou aqui, eu achei fantástico esse gancho, quero pegar aqui. Às vezes também é um comodismo muito grande, porque a igreja, ela vai... não é crescendo. Ela vai inchando com essa navegação. Há uma galera flutuante que sai lá da igreja do bispo, vai lá para a igreja do Paulo,
depois sai de lá, vai para a igreja do pastor Walter, depois vai... E aí a sensação que tem é de que o pessoal está indo para lá. Só há crescimento da igreja quando há batismo. A questão é essa. Só que quando a galera vai para lá que encheu, tá bom demais. Não mexe nisso mais não. Como é que é isso, pastor Walter Júnior? Bom, primeiro que já não se batiza mais, né? Os camaradas vai chegando, vai ficando, vai encostando e vai sendo. Ele vai gerundiando dentro da igreja, né? Vai orando, vai dizimando, vai cantando, vai encostando, vai ficando e vai gerundiando e não tem compromisso nenhum. É o que eu falei, não precisa evangelizar para a igreja crescer. Agora, se a gente está entendendo que o debate de hoje traz à tona a demanda da evangelização por Jesus, nós precisamos rever algumas coisas. Estou lendo um livro sobre religião e a pessoa vem dizendo que há um ecumenismo protestante. O autor cita ecumenismo protestante. Então ele está dizendo lá, o camarada vai na igreja batista, mas ele vai na Universal, mas ele também vai na Mundial, mas ele também vai na Assembleia, mas aí depois ele vai na Nova Vida, e ele vai flutuando por aí, ele chega. Lá na Igreja do Rio da Prata, a gente vê sempre muita gente nova na igreja, mas isso não bate com o número de pessoas que são aceitas na membresia da igreja. É o que o Paulo falou aqui, a casa do julgamento, você pega lá 4.000 pessoas, e muita gente se converte. Toma decisão, mas não bate, pelo menos lá em Bangu, sempre o número de pessoas que levantam a mão, vão à frente lá tomando decisão por Cristo, com aqueles que serão batizados. Por quê? Porque hoje, essa religiosidade no mundo contemporâneo é o seguinte, olha, eu preciso de Deus. Agora, eu não quero uma instituição regulando a minha vida, eu não quero estar comprometido com ninguém em lugar nenhum, eu nem sempre quero gente na minha casa, porque eu tenho a minha própria religiosidade. Se eu fosse membro da igreja, a igreja vai dizer o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Tal. Então, a gente tem um problema hoje que as igrejas estão enfrentando para alcançar aquele que precisa da graça de Deus. E a preocupação primeira pode ser que não seja evangelizar. Mas o pessoal está vindo, está ofertando, o culto está cheio, as entradas estão boas. Tem igreja que nem membresia tem. É um grupo que presta culto aqui. Então, está dando a entrada, está dando para pagar os pastores, estão pagando as coisas. Às vezes não há nem desvio de dinheiro, nem ninguém enriquecendo, não. É que a nossa leitura, ela é mercadológica. Então, assim, está dando para pagar as nossas contas, estamos investindo aqui no trabalho da igreja, comprando som, fazendo reforma, botando ar-condicionado. Então, está bom. Agora, até que ponto nós estamos efetivamente evangelizando? Ou seja, o que é evangelizar? Evangelizar é um processo, tá? Não é um negócio que eu vou pregar um sermão domingo à noite e resolveu, não. Evangelizar é acompanhar o sujeito, é levar o sujeito. Um método antigo aí que a gente usava, começar com o evangelho de João. Aí mostra o camarada lá o evangelho de João. Aí ele vai, o que é isso? Aí você começa a mostrar para ele, até que ele vai amadurecer, entender que ele precisa tomar uma decisão. Aí ele toma uma decisão por Cristo, a partir daí ele vai ser discipulado, a gente vai acompanhar esse camarada, até ele chegar ao momento de ser batizado. Ou seja, é um processo longo, dá trabalho, consome tempo, gasta muito dinheiro. Então a gente ter a pessoa assistindo o culto é muito mais fácil, é muito mais rápido. Por isso que eu falei que para encher a igreja não precisa evangelizar. E a gente está indo pelo caminho mais rápido, porque evangelização consome tempo. Você vai encontrar na casa do cara mandinga, você vai encontrar o cara com maus hábitos, você vai encontrar o cara cheio de carrapicho, dá um serviço danado esse negócio. Agora, o cara que vai só no culto, você aperta a mão dele na porta, como é que está, irmão? Deus te abençoe. Você tem uma semana abençoada, tá? Que Deus abençoe, ele acompanha. E pimba, acabou, cerrou, dá muito serviço. Então, é efetivamente recuperar o conceito de evangelização. Esse é o grande desafio da igreja. Muito bem. A gente vai para o intervalo, volta já com a segunda parte do nosso debate nesta terça-feira e você, claro, participando, aqui externando a sua opinião. Estamos apresentando Debate Melodia. Agora 11h33, aqui na nossa Melodia, de volta com o nosso debate nesta terça-feira, discutindo o tema qual o método mais usado em sua igreja para evangelização. É o assunto em destaque aqui no nosso debate, já na sua segunda parte. Estamos discutindo esse tema com o pastor Paulo Marques Cozendei, com o bispo Davi Gualberto, também com o pastor Enoque Rafael e o pastor Walter Júnior.
Achei interessante a participação aqui, pastor Paulo, de um ouvinte. Muita gente participando aqui. Quero agradecer a grande audiência aqui da nossa melodia. Ah, tá aqui. Achei. Um ouvinte, eu não vou citar o nome dela, mas o ouvinte participa aqui. Olha, minha igreja não tem evangelização. Só fazemos discipulado. Ou seja, não tem evangelização. O sujeito chega, né? Já está participando, quer ser membro aqui. Quero. Então, vamos fazer aqui o discipulado. Acho que a gente deveria, nesse debate, sobretudo nessa segunda parte, pastor Paulo, trazer exatamente o que é isso. O pastor Walter Júnior começou a falar sobre isso. Nem todo mundo está apto a pregar, é evangelizar, na verdade, é evangelizar. Porque tem gente que não tem o jeito de abordar. Como abordar a pessoa? Tem gente que não tem isso. O sujeito, você fala, você vai, canta o hino aqui, você matou o cara, matou a pessoa. E chegar... abordar alguém, tem gente que já tem mais facilidade com isso. Tem todo um processo e preparar isso, porque o couro vai comer lá fora. Sem contar que a guerra espiritual é muito grande quando se trata de evangelização. Daí a ideia de ter um grupo da igreja, e sobretudo partindo do pastor, do ministério da igreja, essa missão e preparar essas pessoas ou não, pastor Paulo? Qualquer um pode sair evangelizando? De forma alguma. A gente está fazendo isso lá há 3 meses. 3 meses nós anunciamos o evangelismo na cidade. Primeiramente, nós preparamos a forma de abordagem, como cada pessoa vai abordar o cidadão na rua. Depois, nós preparamos uma outra apostilazinha ensinando como evangelizar através de folhetos específicos. A partir daí, no dia 20, agora nós vamos reunir toda a igreja, ou seja, aqueles que podem participar do evangelismo, que tem pessoas idosas, eles vão sair 8 horas da igreja e vão fazer girar a cidade e no centro da cidade em torno de meio-dia, 1 hora. Então vão ser 4 a 5 horas de evangelização. Então vai ser grupos separados que vão participar disso, eles vão ser preparados, já estão sendo doutrinados, como abordar a pessoa, porque você vai enfrentar ateus, você vai enfrentar pessoas de outras crenças, você vai enfrentar chacota, você vai enfrentar pessoas que vão querer bagunçar na rua. Então a pessoa tem que sair confiante daquilo que vai fazer, sabendo o que vai fazer. Porque quando você tem confiança e sabe o que você vai fazer, o que vier, você vai estar orientado primeiramente pelo seu intelecto e depois pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a gente vai ver, antes de Jesus mandar os discípulos 70, antes de Jesus enviar os 12, ele preparou os 12. Ele não simplesmente chegou assim, vão. Eles caminharam com ele ali 3 anos, 70 caminharam com ele. Quando eles estavam preparados doutrinar, agora vocês vão. E o próprio Jesus falou, vocês vão encontrar pelo caminho um montão de coisas. Tá? Mas vocês estejam preparados para o que vocês vão encontrar. Mas primeiramente vocês foram o quê? Preparados e doutrinados. Então tem que partir da igreja, tem que partir do púlpito, tem que ter uma metodologia de abordagem, tem que saber como lidar com diversos tipos de crença e religião. Você não pode confrontar ninguém na rua, você não pode rebater a religião do outro. A tua proposta é apresentar Jesus. Só isso. Apresentando Jesus, vai iniciar um diálogo e a partir daí você vai bem rapidamente dizer para ele qual é a missão dele, de onde ele veio, o que ele está fazendo nessa terra, para onde ele vai. A partir daí, nós vamos ver que a pessoa, eu quero esse Jesus. Então você vai, faz um trabalho, convida para a igreja, mora longe da igreja, em outra cidade, procura uma igreja evangélica mais próxima. Então tudo, pastoreal, tem uma metodologia, tem uma dinâmica e tem que ser uma orientação. Quando se faz de qualquer jeito, normalmente não dá certo. O Diogo de Bangu dizendo, infelizmente, nos acomodamos em trazer a pessoa para a igreja para que o pastor ou mensageiro faça o serviço de evangelização, que deveria ser feito através das nossas vidas. Diz aqui o Diogo. Obrigado, Diogo de Bangu. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bispo Davi, a questão, a instituição, eu quero falar da instituição, quero falar da igreja. Quando se fala de igreja, né, a gente vai falar do corpo de Cristo, né? Eu quero falar da instituição. Esses escândalos que surgem a partir da instituição, isso acaba dificultando de alguma forma a evangelização? As pessoas ficam meio que no negócio de crente, assim, rapaz, você é gente boa, mas você é crente. Isso tem dificultado de fato essa questão, bispo? Infelizmente. Ontem eu estava conversando com um grupo de irmãos da igreja, lá no seminário, e eles estavam justamente colocando isso, né? Os grupos que têm saído para evangelizar têm enfrentado esse contradito da vizinhança, da família, porque infelizmente a nossa mensagem ela tem sido um pouco contraditada com o nosso testemunho. É por isso que a chamada para a igreja é de ser testemunha. Não adianta você ter
métodos extraordinários, métodos lindos, igrejas maravilhosas, se o nosso testemunho tem ido de encontro àquilo que a gente tem pregado. Infelizmente, os últimos acontecimentos envolvendo a igreja têm dificultado a marcha da igreja, embora seja uma minoria. É importante que se diga isso. A maioria dos pastores, a maioria das igrejas do Brasil são igrejas sérias, igrejas comprometidas com o evangelho, com a seriedade, mas infelizmente a minoria chama mais atenção pelo negativo do que a maioria pelo positivo. Mas isso não pode nos intimidar. O evangelho tem que ser pregado a qualquer tempo, a qualquer custo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem. Pastor Enoque e Rafael. O escândalo é inevitável, a Bíblia diz isso. O escândalo tem de vir, ai de quem por quem vier. A igreja marcha triunfante a despeito disso. E concernente ao evangelismo, a jovem falou aí, alguém falou aí sobre a igreja não evangeliza, mas discipula. Eu entendo que o evangelismo, ele não para só no convite. O evangelismo, ele entra pelo discipulado, porque muita gente está dentro da igreja sendo evangelizada ainda. Que ainda não teve encontro real com Deus. Uma das estratégias que a igreja a qual eu pertenço, a Advec, faz hoje, e o nosso pastor dá exemplo, a despeito da agenda dele, que é uma agenda doida, que é um homem com compromisso que eu não preciso falar aqui, mas ele dá exemplo, ele falou, eu vou fazer e quero que faça. Visitação ao lar. Todo pastor tem que fazer. Seja ele dirigente, auxiliar, não. Lógico que aqueles que têm tempo integral fazem mais. Eu faço menos, mas faço. Recebo as visitas para quem, na verdade, se dispõe a receber. Quando a pessoa se converte, na mesma hora é dado um livro dele, anotado para orar, e consultado. Você quer visita, você tem visita. E aí ele agora estendeu para todos os membros, irmão. Não é para chegar, não, é 15 minutos só para orar, para a igreja orar com você na sua casa. E nós fazemos isso. E ele tem ido. E tem contado os testemunhos. Temos tido cura, temos tido famílias, vizinhos vêm. E não diz nem quem é que vai de início, não, para não escolherem pastor. Um pastor vai visitar, e às vezes ele chega sem saberem que é ele. Isso é uma estratégia de evangelismo, porque quando você se reúne na casa de um membro, e ele se sente visitado e honrado, ele convida vizinhos para vir. E nós temos exemplos lá de conversão. São outras formas de estratégia. E estratégia de evangelismo. Pastor Walter Júnior, uma outra questão que a gente analisa também, nessa questão de evangelização, às vezes, a igreja tem uma visão, deixa eu usar aqui um termo, uma visão macro. Aí o sujeito vai pregar lá na África. Ele sustenta um monte de gente lá na África, um monte de gente na Suíça, um monte de gente. Mas na rua da igreja, ninguém sabe. O vizinho fala mal da igreja. Como é que é isso? Está irritado com o barulho da igreja. Não, mas é assim mesmo. O camarada prega lá no Japão, mas aí o vizinho reclama por causa do barulho do horário do culto, que é depois das 10, depois das 10h30 e tal. É muito difícil. Aí entra na questão que você fala dos escândalos. Em proporção maiores e em proporção menores. Porque as pessoas, quem está na grande mídia, o escândalo aparece mais? Aparece. Eu acho, inclusive, que a gente tem que ter cuidado com os espaços que a gente quer. Porque todo mundo tem falha. Tá? Eu sou muito legal aqui sentado na mesa do debate. Você está aí daí, você não sabe nem se eu sou louro do olho azul, com cabelo caindo na testa. E eu sou um santo, né? Agora, vai conviver de perto, e não sou só eu, não. É o Enoque também, o Paulo também, o Bispo também, e você também. Então, a gente fica querendo muita visibilidade, muito babá, aí depois o cara pega, puxa do tapete, porque dá problema. Então, a gente tem que ter maturidade para saber onde a gente bota o nosso pé. E perceber que evangelismo, a gente gosta muito de terceirizar a evangelização. Né? Batista. A gente tem a Junta de Missões Mundiais. É uma das empresas missionárias mais fantásticas da história do evangelicalismo brasileiro. Entra aí para tudo quanto é canto do mundo que você pode imaginar. Nós temos missionários sustentados, com dinheiro na moeda do país local, com treinamento, capacitação, está aí. Trabalho realizado. Só que a Igreja do Rio da Prata não pode ficar só mandando dinheiro para a Junta de Missões Mundiais. A gente tem que dar um jeito de fazer evangelismo no lugar onde a gente está. Esse mês de outubro, agora, no final do mês, nós vamos a uma cidade do interior de Minas, chamada São Tomé das Letras. Uma igreja filha nossa, a igreja do Sarapuí, que você conhece, já foi lá. Está lá, pastor Porfiro, tem um trabalho lá e nós vamos lá dar suporte a esse trabalho. Cidade extremamente esotérica. Centro de formação de bruxa no Brasil, em São Tomé das Letras. Vamos lá. Agora nós precisamos fazer evangelismo ali onde a gente está. No nosso bairro, na rua, com o vizinho do lado, dá bom dia, tal, caminhar com o camarada ali.
Vizinho do lado da igreja lá, ele tem um negócio do lado da igreja lá, ele é botafoguense. Aí ele olha para mim, o Botafogo ganhou hoje, né? Quer dizer, isso não faz há muito tempo, mas enfim, ganhou hoje do Flamengo, tal. A gente brinca, bom dia, tal, tá com ele ali, e está convivendo. Tem vizinho da igreja que às vezes pede, pastor, eu não sou da igreja não, mas eu ouço a melodia todo dia, eu moro aqui em frente à igreja. As pessoas, você tem que se relacionar com essa turma, você tem que andar com esse pessoal. Porque não adianta eu mandar dinheiro para a Junta de Missões Mundiais lá para um amigo João Marcos, que é o secretário da Junta, João Marcos Soares, que é o líder do trabalho batista de missões fora do país. Eu mando dinheiro para lá. Oro por ele, mando dinheiro. Vou São Tomé da Letra, que é lá em Minas. Aí o camarada quer evangelizar. Não, aqui eu não posso evangelizar não, pastor. Que aqui eu tenho um problema com o vizinho, aqui eu tenho um problema com o outro, aqui eu tenho um problema... Aí eu quero evangelizar longe. Não, tem que evangelizar perto. Você tem que andar perto. E eu concordo, Léo, não é todo mundo que é evangelista. Tem pregador que não é evangelista. Aliás, você achar um pregador evangelista hoje é um negócio difícil. Você tem o camarada que fala sobre vida cristã, que o camarada que vai te animar, que vai falar das promessas de Deus e tal. O camarada, você tentar fazer aquele modelo antigo de uma conferência evangelística, que eu acho que conferência evangelística não tem tempo. Acho que é abrir a igreja e lanhar o couro. Falar o camarada lá, vai pregar contra o inferno, falar o que é pecado, falar da salvação que é em Cristo, e se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Isso é um negócio que pouca gente faz hoje. E a igreja precisa capacitar líderes. O pastor falou aqui de seminários. A igreja, cada denominação precisa ter capacitação para evangelista. A gente não tem mais aquela pessoa treinada, não é pastor não. É o evangelista pessoal. É mais fácil, Eliel, para mim, falar para 5.000 pessoas do que sentar com um aqui e vem cá. É mais fácil você ir para o púlpito. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é muito mais fácil. Havia um homem na minha igreja, um diácono chamado Simonide Roque Chimenez. Aí eu fui estabelecido para ir com ele comprar o bebedouro da igreja. Simonide sentou comigo no ônibus, Nova Iguaçu, Cascadura, e começou, o sol tá bonito, né? O camarada do lado. Aí o camarada abriu o jornal, fechava, tá. Aí daqui a pouco ele falava outro negócio, sei que o cara fechou o jornal. Simonides evangelizou o cara, de Mesquita até a Cascadura, apresentou o plano de salvação todo, e eu no banco de trás olhando, eu tinha uns 10 anos, eu falei, mas é assim que faz, né? Quer dizer, cadê esse pessoal com esse talento? Simonides não era pastor, não era diácono da igreja, nunca foi para o seminário, mas tinha um talento natural para evangelizar. A gente está pedindo, pelo amor de Deus, que levante essas pessoas da igreja. Aqui, a Ana Lúcia participando com a gente, dizendo, o fato é que não existe evangelização como existia antigamente. Você acabou de falar aqui, nesse sentido do evangelismo pessoal. Eu acho que é isso que acabou mais, ou não, pastor Paulo Marcos Cozendê, essa questão do evangelismo pessoal. O sujeito sair e encontrar alguém, pô, como é que vai? Bom dia. Cara, bom dia, só sou pra você. Rapaz, que isso? O sujeito na rua, o negócio tá assim, né? Bom dia, só sou pra você. O sujeito não tem um dia bom, né? Um dia legal pra ele. Olha, mas tem uma dica pra você. Aí o cara começa, fala, como é que o cara pega um negócio desse, do nada, ele vira completamente o assunto pra falar de Jesus. Como é que é isso, Paulo? Tem gente que já recebe esse dom natural de evangelização, né? Ele não precisa se esforçar muito para isso. Já é natural dele. Ele está numa fila de banco, ele está em algum lugar, ele não perde tempo. Tá? Ele começou a falar ali, por exemplo, do time, logo em 2 minutos depois ele muda do time e tal. Então já é um dom natural que as pessoas já têm. Agora, todos nós, como igreja, temos que ter isso. Ainda que uns não tenham esse dom, mas nós podemos adquirir a forma correta. Como eu falei para você anteriormente, nós estamos há 3 meses preparando. Primeira coisa que eu coloquei, eu abri aqui, é exemplo e forma de abordagem. A gente separou aquilo que a gente falou, gastei tempo, pastor tem que gastar tempo, tem que partir do púlpito. Sentei, tá, levei horas e horas preparando, pesquisando, forma de abordagem na rua. Preparamos uma apostila, entregamos para todos os membros da igreja. Então, 2 meses preparando isso aí. Depois, no segundo momento, eu preparei a seguinte coisa para eles lá. Está aqui comigo aqui. 10 dicas para evangelizar usando literatura bíblica. Então, as pessoas estão com mais 30 dias com essas 10 dicas. Então, a partir desse momento, eu entendo ali, é o seguinte, tem que partir do pastor da igreja do púlpito. O pastor tem que motivar a igreja a fazer isso. Porque se o pastor não motivar, os membros da igreja vão ficar ali acomodados, zona de conforto, porque você vai confrontar a pessoa na rua. E normalmente confronto vai gerar um mal-estar, e a pessoa não quer ter mal-estar com ninguém, né? Vai em frente, se ele quer ir para o inferno, vai, se ele quer ir para o problema dele. Só que o papel nosso não é esse. O
papel nosso é confrontar mesmo, é gastar tempo, é perder. Porque quem nasce num lar evangélico, né, como alguns estão nos ouvindo agora, você nasceu num lar evangélico, e teu pai orou por você foi levado desde criança para a igreja. Agora, quem não nasceu, eu no meu caso, se eu estou na igreja hoje, se eu estou pastor hoje, é porque alguém se importou comigo. Alguém se importou comigo, alguém me evangelizou, alguém falou de Jesus. Então nós temos que ter essa ideia que nós devemos nos importar com as pessoas. Foi o que Jesus olhava com um olhar de quê? Compaixão e de misericórdia. É o que falta hoje na igreja. As pessoas olham para o pecador com um olhar assim de repúdio. Né? Ali vai, já ora aí, tomara que vai para o inferno, que morre, não sei o que você vai na sociedade. Nós temos que olhar com um olhar de compaixão. Ali está uma alma que precisa de ajuda, que precisa de misericórdia, precisa de alguém para estender a mão. A igreja evangélica hoje, praticamente, ela mete o pé e empurra. Ela não estende a mão. Ela quer templos cheios de pessoas inchadas com os mesmos problemas. Venha como está, continue como está. Desde que esteja aqui ofertando. Evangelho é confronto, é mudança, é conversão. A igreja hoje, ela está de pessoas convencidas a se filiar numa igreja, não convertidas ao Evangelho de Jesus. Porque quando você se converte, você tem amor pelas almas perdidas. Muito bem. Eu não sei se a gente acabou perdendo a visão disso no Brasil, porque existia um tempo que a gente falava assim, isso no rádio, na televisão, assim, procure uma igreja mais próxima da sua casa, mais perto da sua casa. Hoje a gente não ouve mais, não, você vem pra cá. Como é que é isso, bispo Davi Gualberto? Infelizmente, nós estamos pregando mais a nossa denominação, a nossa igreja, do que o reino de Deus, do que a palavra do Senhor. Isso é muito sério, né? Muitos líderes que dão ênfase ao seu programa, ao seu método, ao seu jeito, à sua igreja, e a mensagem do Evangelho, ela está ficando em segundo plano. E isso tem feito com que a gente tenha hoje, como o pastor Enoque aqui disse, um número enorme de pessoas dentro da igreja que precisa ser evangelizada, que precisa ser tratada. Temos perdido muitas pessoas, né? Nós temos um grupo lá na igreja de evangelização às sextas-feiras na Cracolândia, e infelizmente 80% das pessoas que nós alcançamos na Cracolândia são filhos de crente. São pessoas que saíram do nosso meio e foram para o mundo porque a nossa visão, o nosso método, o nosso jeito, não conseguiu segurar aquelas pessoas entre nós. Então, é a palavra que tem que ser pregada, é a palavra que tem que ser anunciada. E muitas das vezes você evangeliza lá e o Senhor vai enviar almas aqui. Então, é isso que nós precisamos ter na mente e no coração. Muito bem. Leão, pois não, pastor, só a participação. Mas antigamente você indicar qualquer igreja era mais fácil. Hoje o risco é muito grande, você se responsabiliza pela sua. Existe a questão também não só de disputa, eu sei, mas que hoje você indicar qualquer igreja para esperar a sua casa é um risco muito maior. Não, mas então a gente vai cair em contradição aqui, porque o bicho acabou de falar que o desvio é menor, o grupo ruim é menor, o grupo que não se adequa é menor. Não, mas eu digo igreja que você nem sabe a origem dela. Pois é, mas aí... existem hoje igrejas em cada esquina que você nunca ouviu nem falar. Mas também Cuspe de Cristo. Mas aí puxar para a nossa também, será que a nossa é boa também? Sim, eu estou dando duas vertentes. A questão é, será que a nossa é boa? Porque sempre o filho do outro que não é a companhia para minha filha. Essa é a questão da competição. Pois é. E aí, pastor Walter Júnior? O evangelismo não está visando botar o sujeito dentro da sua igreja. Eu vou usar aqui novamente Paulo como referência, porque ele faz um trabalho de evangelização de massa, que é o caso do julgamento. Ele não está olhando só para a membresia dele. Evangelismo não tem nada a ver. Não, se o cara, na minha igreja, ele passou lá um domingo, se converteu. Não, eu moro ali perto da igreja da Missão Evangélica do Brasil, do pastor do bispo Alberto. Vai com Deus, irmão, Deus te abençoe lá. Que Deus ajude você. Não, pastor, eu me converti aqui, mas a sua igreja é uma igreja batista. Eu falei, mas eu gosto de um culto pentecostal. Irmão, vai com Deus e parte no fogo. Vai legal, bacana. Ou então o camarada se converteu na Assembleia de Deus lá, ouviu o sermãozão lá, se converteu, mas ele gosta mais do estilo de culto batista, vem pra cá. Tá tranquilo, não há problema. A questão é que eu falei no início. Crescer a igreja não precisa evangelizar. Agora, se você está preocupado em evangelizar, não precisa ficar preocupado com o crescimento de igreja, porque Deus dá o crescimento.
A gente só precisa, dentro desse debate, decantar essas duas coisas. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é trabalhar para o crescimento da igreja. Eu aprendi na Bíblia que quem trabalha para o crescimento da igreja é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo dá testemunho. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O papel da igreja é evangelizar. Eu saí para lá, como o ouvinte disse que a igreja vai lá, dá roupa, dá sopa, tal. Eu cheguei lá, abordei você, te dei sopa, te dei roupa. Agora tu tem que ir para a minha igreja, rapaz. Agora tu tem que ir. Agora não tem jeito, não. Que isso, nada disso. Ele tem que ir para uma igreja que ele se sinta bem, que ele seja mais confortável para ele. Você vai dar sem olhar quem está dando. Você vai evangelizar, não importando se ele vai vir para a sua igreja ou não. Até porque nós não somos daqueles que creem que só tem a Deus por pai quem tem a igreja por mãe. Então, evangelização não significa que o camarada vai obrigatoriamente para a sua igreja. Você não está trabalhando para o crescimento da igreja. Você está trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Você trabalha para saquear o inferno, não é para lotar o seu templo. Muito bem. Deixa eu ir. A pesquisa. Pesquisa do dia. Nós fizemos aqui qual o método mais usado em sua igreja para evangelização. E aí pulveriza, porque cada local tem a sua peculiaridade, né? Aí 22% dizendo culto ao ar livre, 25% distribuição de folhetos, convite pessoal 23%, visita aos lares 26% e nenhum método 4%. Aqui também não evangeliza de forma alguma. Não é? Aqui, eu quero agradecer aos ouvintes e perdão a todos os ouvintes, sobretudo aqui dos ouvintes online, né, Nayara? A gente não conseguiu ver todas as participações aqui, as opiniões, muita gente participando. A gente vai voltar, ficou parecendo que o assunto era um assunto que ia acabar rápido, um assunto que ia se esgotar. Não, tem mais 30 debates, agora 29, que o primeiro já foi feito, para a gente falar mais sobre essa questão. E fica sobretudo, a ideia do debate Melodia para trazer conscientização a você, líder evangélico, você, líder local, da necessidade, e sobretudo, da questão primordial da Igreja de Cristo na Terra, a evangelização. A Melodia se sentiu extremamente honrada com os nossos convidados de hoje. Que alegria, que alegria. Pastor Paulo Marcos Cozendei, obrigado pela participação, querido. Endereço lá da nossa igreja, dias de culto e contato, Pastor Paulo. Eu que agradeço, né? A Igreja Batista Jardim América fica na Rua Brasil Sul, lote 6, 789, quadra 12, bairro Jardim América, dias de culto normal, na quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. E eu quero aqui, Eliel, finalizar dizendo o seguinte, que evangelismo é para o reino, não é para a igreja local. Se a igreja não tem essa visão, infelizmente ela está capenga no evangelismo. Quero deixar aqui um beijo muito especial, de verdade, do fundo do coração, ao meu filho Diego, está completando hoje 27 anos. Ele, garoto. E para minha esposa Selma também, né, que ela nasceu depois dele também. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. E sempre que o meu filho faz aniversário, ela lembra daquilo que ela passou. Comemora, né? Também. Comemora, né? Também, então um beijão para ela também. Um abraço a toda a família Siqueira, que é a família dela, que se reuniu no sábado agora, no Sítio Sossego, lá em Casimiro de Abreu. A gente foi lá levar a mensagem. Legal. E quero também deixar um abraço a toda a membresia da Igreja Batista Jardim América. Dia 26 nós vamos estar fazendo um projeto de evangelismo na cidade. Vai ser num sábado, na manhã toda, e vai ser evangelismo mesmo, não panfletagem, e por isso a gente está se preparando há 3 meses para isso, e eu creio que o Senhor já está à frente desse trabalho. Quero mandar um abraço ao Luiz Leni, que estão completando 22 anos de casamento, e também ontem ele completou 44 anos, fruto também do evangelismo. Maravilha, tá? que então, bom. Deus abençoe você, a tua família. Obrigado, e a Paulo. todos os ouvintes da rádio. Ok. Pastor Enoque, Rafael, obrigado pela participação. Contato aí, querido. Obrigado, mano. Quero deixar aqui primeiramente parabéns para a Igreja Camarista América, que preguei domingo, 44 anos, Pastor Lacerda, a todos aí. E deixar também nosso endereço aqui no Recreio, nossa igreja de Veca. Eu sou pastor auxiliar, pastor Christian de Oliveira, o pastor nosso lá. O Genaro de Carvalho, 2400 aqui no Recreio. Amanhã tem o culto da palavra. Você pode estar conosco lá para ouvir a palavra de Deus. Eu quero só anunciar aqui, Eliel, que nós fizemos agora eu fiz um trabalho de parceria
com o Vlad Aguiar, um rapaz bom na nós fizemos um sistema de evangelismo, na verdade. Fizemos já o segundo, esse eu participei, que é o Perdoados. É um curta-metragem, vai estar na internet aí, para o pessoal poder ser evangelizado. Quero agradecer a Polícia Militar pelo choque que cedeu espaço para a filmagem. Foi um trabalho muito legal. Procura lá na nossa página, já devem ter colocado hoje no ar. Maravilha. E dizer que somos gratos a Deus por esse espaço aqui na Melodia, que Deus continue abençoando a nossa família. Maravilha. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Estará pregando o pastor César de Andrade, da Igreja Batista Favos de Mel. Bispo Davi Gualberto, obrigado pela honra, pela alegria da sua participação com a gente aqui no nosso debate, querido. Pastor Eliel, que alegria estar aqui com você, com os nossos pastores aqui, colegas. Um abraço para toda a missão evangélica do Brasil, para o meu pai, Bispo João Gualberto. Um abraço para ele. Minha mãe, pastora Elda, minha esposa, pastora Carla. E a nossa sede está na rua Engenheiro Lafayette Stockler, 226, na Vila da Penha. Certo. E eu estou na Estrada da Água Branca, 3606, em Bangu. Hoje nós temos o culto da palavra e estamos ministrando uma palavra às terças-feiras sobre uma igreja acolhedora, falando sobre essa questão evangelística. Quinta-feira o culto da vitória e domingo de manhã e à noite. Que Deus abençoe vocês. Cantora Amanda Lopes está lá em Belo Horizonte, ligadinha aqui na Rádio Melodia. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Maravilha. Pastor Walter Júnior, obrigado, irmão. Um abraço, Léo. Um abraço para você, para a equipe da Melodia. Convidar o pessoal que está perto da nossa igreja, em Bangu, no Rio da Prata, Rua dos Limadores, 866. Quarta-feira nós temos culto às 20 horas. E domingo, culto da manhã, às 8 e às 19 horas e 30 minutos. Um abração, Eliel. Ok, outro pastor Walter Júnior. Obrigado a Luciane Severo, a Nayara Gerard, também a Geisa Ramos e a Nathalie Melo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, Edinho Lobo e Débora Lira, chegando então no comando então do Tarde Maior. Obrigado, gente. Logo mais então o nosso encontro aqui da Melodia. Obrigado, valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.